Saudações em Cristo para a sua vida. Eu sou o presbítero Elinaldo Alves e você está no seu canal Reflexão Cristã. No vídeo de hoje nós estaremos estudando as lições bíblicas dominicais da faixa etária adulto e tem como tema central dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O tema de hoje é "E deu dons aos homens". É o tema introdutório, a lição de número 1, e eu quero convidar a todos vocês para ficarmos juntinhos até o término deste vídeo. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu agradeço a Deus pela sua vida, seja muito bem-vindo. Já peço para você se inscrever. Para você que já me acompanha há algum tempo, dê só uma conferida se você ainda continua inscrito e compartilhe. Envie este vídeo para outros grupos de discussões teológicas, de escola bíblica dominical, pois eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a sua vida de maneira grande e de maneira super poderosa. O textuário diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aos Efésios capítulo 4, versículo 8. A verdade prática diz assim: os dons são dádivas divinas para a sua igreja cumprir a missão até que o noivo venha buscá-lo. A leitura bíblica em classe está aqui. Estão em dois livros, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo do 3 ao 8, e a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 7. O ponto central da lição diz assim: os dons são atuais e bíblico. Os dons são atuais e bíblico. O primeiro tópico da lição diz assim: os dons na Bíblia. Quando nós falamos de dom, vale nós lembrarmos de que a palavra dom, ela aparece em dois vocábulos, tanto do hebraico, que é a palavra Natan, quanto do grego também, a palavra carisma. Ela tem uma única finalidade, que quer dizer favor, presente, dádiva. Então, o vocábulo dom, tanto do grego quanto do latim, a palavra Natan e a palavra charisma, tem essa finalidade, tem essa definição, que é presente, favor, dádiva. Agora, quando nós falamos de dons espirituais, cabe aqui a gente entender que os dons espirituais já são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo que opera na vida do crente, na vida dos seus filhos, para uma operação para cumprir aquilo que ele apraz. Então a gente precisa entender essa definição, que o termo dom é dádiva. Deus nos presenteou com o fôlego de vida, com a sua presença, com a criação, com as oportunidades de nós conquistarmos aquilo que a gente... São dádivas, são dons, são presentes que Deus concede para nós. Agora, quando nós trazemos aqui para a manifestação do Espírito Santo, a gente vai ver no segundo tópico que esses dons, eles são de serviço, eles são espirituais e eles são ministeriais. Então, cabe nós aqui, nessa simples introdução, a gente entender. Por quê? O primeiro tópico da nossa lição fala sobre os dons na Bíblia. Primeiro subtópico, o dom no Antigo Testamento. Aí a lição, você vai observar no primeiro subtópico, e diz que esses dons ele não eram acessíveis para todo o povo de Deus. Isso está no primeiro tópico da lição. E vale a gente aqui analisar esse ponto. O segundo subtópico fala sobre o quê? O dom no Novo Testamento. Aí diz assim: na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja. Se no Antigo Testamento não eram acessíveis, já no Novo Testamento, para a igreja, a Bíblia diz, e a lição traz para nós aqui, que na Nova Aliança esses dons estavam acessíveis, estavam disponíveis para a igreja. E o terceiro subtópico do tópico primeiro diz assim: uma dádiva para a igreja, um presente para a igreja. Por quê? A fim de sermos mais didáticos e eficientes, a lição diz, o estudo a respeito dos dons vai ser dividido. Essa dádiva para a igreja
esse presente para a igreja. A lição ela traz aqui de maneira didática, que vamos entrar agora no segundo tópico. Aqui está dividido ou classificado em 3 dimensões, que são dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. Então a gente precisa trazer aqui os dons como presente de Deus para todas as pessoas. A vida é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. É um presente de Deus. E a palavra Natan e a palavra carisma fala sobre isso. Tanto no grego quanto no hebraico, como eu já falei. Agora, essas operações, essas manifestações espirituais que Deus concede ao seu povo para alguns fins, que isso vai ser na conclusão da lição, eu vou trazer os propósitos dos dons. Então a gente precisa entender que esses dons ele tem a sua estrutura didática para que nós entendamos de maneira mais eficiente. Então eu finalizo o primeiro tópico da lição falando sobre os dons na Bíblia, que é o primeiro tópico, e o segundo tópico diz assim: os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Primeiro, dons relacionados ao serviço. Quando a gente vai, os dons relacionados ao serviço, nós temos aqui 5 ações, 5 operações, 5 manifestações. E são elas: o dom de servir, de onde vem a palavra ministro ou diaconia. É um dom, Deus favorece essa pessoa para que ela sirva dentro da categoria ou da classe de dons relacionados ao serviço, primeiro. Segundo, o dom de encorajar, o dom de estimular as pessoas. São pessoas que Deus coloca em suas vidas, e esta dádiva, e ela tem essa dinâmica, essa habilidade de encorajar as pessoas. Você já prestou atenção na sua igreja, na sua escola? Aquela pessoa que às vezes não é tão dinâmica no sentido de pregar, no sentido de evangelizar até, mas é aquela pessoa que com uma conversa, com uma visita que ela faz, mais cedo você vê aquela pessoa que foi visitada na igreja. É um dom que Deus dá, é o dom do encorajamento. Eu tenho certeza de pessoas que me acompanham agora, são pessoas que Deus tem dado esse presente, de você ter aquela flexibilidade, você ter aquele tempo, você ter essa habilidade de chegar em uma visita com uma pessoa no trem, no ônibus, aonde você estiver, você passar aquela palavra para aquela pessoa e aquela pessoa ser estimulada a voltar às atividades e seguir nos caminhos do Senhor. É o dom de serviço, é o dom de encorajar. Em terceiro lugar está o dom de repartir. Isso aqui está falando mais sobre posses. São pessoas que Deus deu a graça dela ser bem-sucedida, família, estudo, pessoas que têm esse presente, essas habilidades de partilhar aquilo que tem. Você já viu aquela irmã que muitas das vezes não aparece muito, aquele irmão, e às vezes quando traz aqui vamos comprar fardamento, vamos fazer uma construção na igreja, e aquela pessoa que não tem aquele destaque nos trabalhos visíveis, é aquela pessoa que procura o pastor, que procura a liderança, a presidência desse pastor, está aqui X, está aqui a quantia, não precisa falar meu nome, não precisa me colocar em alguma lista, e aquela pessoa contribui maciçamente para o reino de Deus ser expandido. É o dom de serviço, é a pessoa que tem aquela habilidade de repartir. Em quarto lugar, tem aqui o dom de presidir. Esse dom de presidir já volta aqui a responsabilidade de homens que Deus tem levantado, que Deus tem capacitado, tem dado capacidade para aquelas pessoas que estão tomando conta de convenções, de trabalhos mais simples, mas que Deus deu dentro dessa categoria, dessa classe de dom de serviço, o presente, a habilidade de presidir. E em quinto, exercer misericórdia.
Gente, a misericórdia vem de dois termos do latim, miséria, corda e coração. É você colocar o miserável no seu coração, ou você voltar de maneira voltar o seu coração para alguém, para o estado de alguém. Então, a misericórdia não é só você sentir a dor de outrem, mas é você entrar em ação, é você trabalhar de maneira, exercendo a misericórdia, ajudando aquela pessoa que está necessitada. Então, dentro desse segundo tópico, os dons de serviço, a gente tem aqui essas 5 categorias, que é o dom de servir, o dom de encorajar, o dom de repartir, o dom de presidir e o dom de exercer misericórdia. Dentro ainda do segundo tópico da lição, vem agora os dons espirituais, que é o segundo subtópico, conhecendo os dons espirituais. E quais são os dons espirituais? Preste bem atenção. Primeiro, eu digo assim, primeiro, segundo, só para a gente linkar aqui, fazer uma lista, mas não está falando acerca de qualidades, mas só para nós entendermos a lista, que são 9. Primeiro, a palavra da sabedoria. Segundo, palavra da ciência. Depois, o dom de fé, dom de cura, dom de operação de maravilha. Aí vem profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de língua, que são um total de 9. Quando nós falamos aqui desses dons espirituais, a gente vê aqui o discernimento de espírito. Eu estou gravando este vídeo agora, hoje é quarta-feira, dia 31, e houve uma repercussão agora há pouco acerca de um anúncio de um cavaleiro de morte, etc. e tal. Para quem tem o básico do conhecimento bíblico, de antemão já entendeu que aquilo não era Deus que estava falando aquele cidadão falar. Não foi Deus que falou. Então, de prova que está aí, passou a madrugada e nada aconteceu. Por quê? Porque não foi Deus que mandou. Quando Deus fala, o seu povo entende. Deus não é Deus de confusão. E nem tampouco eu estou aqui tecendo crítica ao caráter, a pessoa que falou a questão desse anjo que ia matar, destruir, enfim, o que vocês ouviram. Não estou. O que eu estou falando é que dentre os dons espirituais, um que me chama muito a atenção aqui, dentre os 9, é esse aqui, o dom de discernimento de espírito. Eu não estou falando aqui dessa folia teológica, entre aspas, que estão fazendo com a palavra de Deus. Não estou falando disso. Pessoas que mandam você pegar um lenço, que mandam você traz terra de Israel, que traz um copo com água, uma flor. Não estou falando disso. Isso é coisa de homem, né? E isso às vezes atrapalha muito as igrejas que pregam verdadeiramente a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui desses dons espirituais, o discernimento de espírito, é para quando nós vermos, ouvirmos alguma coisa, nós temos a percepção de distinguir que aquilo ali é coisas do mundo inimigo, ou do mundo humano, ou do mundo divino. Por quê? Porque são essas 3 áreas que operam. São essas 3 vozes que ecoam: a voz do inimigo, a voz do mundo inimigo, do mundo adversário, a voz de Deus ou a voz do homem. Quantas vezes na Bíblia a gente não viu acontecidos como Natã, o próprio Natã, quando Davi estava pronto para fazer o templo com material, tudo certo. Então Natã disse: vai, Davi, que Deus é contigo. Era o homem Natã falando, não o profeta. Depois disse: não, diga a ele que ele tem as mãos, ou seja, as ações de Davi é sanguinário. Não é Davi que vai fazer o templo para a minha habitação, que vai fazer um sucessor, vai ser Salomão, um homem de paz, não Davi, um homem de guerra. Então era o homem falando. Quando a gente vai lá para Atos, capítulo 16, 17, a gente vê aquela moça lá elogiando Paulo e Silas. Esses santos homens que estão falando são santos homens de Deus. Era um elogio, parecia até algo humano ou até divino, mas não era nem homem nem divino, era a voz do inimigo. E Paulo e Silas repreenderam aquele mal
E vocês sabem lá da história de Atos capítulo 16. Não era um homem falando, ali era o inimigo. E quando a gente vai para Pedro lá, Mateus capítulo 17 principalmente, Pedro chega para o Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de ti, não vai para a cruz. Então o Senhor diz: Pedro, acorda Pedro, traz Pedro para o senso, traz Pedro para o juízo, traz Pedro para... Acorda Pedro, diz: para trás de mim, Satanás. Era o próprio inimigo ali falando. Mas também a gente vê que o próprio Deus falou. Quando Cornélio estava orando, o anjo do Senhor, mando de Deus, disse: olha, que as esmolas de Cornélio estavam recebidas, as orações dele também, e estava mandando Pedro na casa dele. Quem era que estava falando ali? Era o próprio Deus, era Deus falando. E lá em Gideão também, Gideão pensava que era um homem, era um compatriota. Ele usa até a expressão hebraica ali, Adoni, que é Senhor, se referindo a homem. Mas depois que ele se vira, que ele contempla de maneira fita os olhos naquele ser, ele não usa mais a palavra Adoni no hebraico, que é Senhor para homem, mas ele usa a palavra Adonai, que é Senhor no sentido divino. Então, o discernimento de espírito, nesse contexto aqui, desse segundo subtópico, do tópico 2, nós precisamos pedir ao Senhor. Paulo recomenda que nós venhamos a buscar os dons, buscar com zelo os dons, e dentre esse aqui, o dom de discernimento é algo que a gente está precisando muito. E sobre essa gama de coisas que estão acontecendo nos dias atuais, pessoas profetizando, pessoas falando isso, pessoas falando aquilo, eu quero dizer para vocês que isso não é novo. Isso não estará acontecendo agora por conta do momento que nós estamos vivendo. Quando nós falamos do termo novo, a gente precisa olhar na língua grega que a palavra, nem tudo que é novo é inédito. Por quê? Porque o grego, ele usa o que novo no sentido neos e a palavra kainos. E o que é neo? Neo fala sobre a respeito de recente, jovial, criado recentemente. A palavra grega para neos é novo no sentido de criado, se referindo ao tempo. Mas também o próprio grego usa a palavra kainos, se referindo para nova espécie. Fala no sentido de caráter, de modelo e de roupagem, não que foi criado. Então essas coisas que estão acontecendo aí, isso não é novo. São apenas roupagens novas que estão aparecendo. E dentre esse segundo subtópico do tópico 2, sobre os dons espirituais, nós precisamos buscar com urgência o discernimento de espírito. O terceiro subtópico fala acerca dos dons ministeriais. Há uma diferença, como vocês viram, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, que são 5, que é apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. São esses 5 dons que Deus, através do apóstolo São Paulo, fala aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. Então, esses 5 dons, na classe de dons ministeriais, Deus tem levantado esses homens para fazer a sua obra, pregar a sua palavra e expandir o seu reino. Então, esses 2 tópicos, primeiro a gente vê que Deus tem essa graça, esse favor de conceder para os seus filhos esses dons para que o seu reino cresça e a sua palavra seja pregada com muita eficiência. O terceiro tópico da lição fala assim: Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Aí vem o primeiro subtópico do tópico 3. Os dons são importantes. É claro que a Bíblia está trazendo aqui para nós, dentro desse conceito aqui de Corinto, desse contexto de Corinto. Corinto era uma igreja que tinha de tudo para fazer da sua época algo extraordinário. Mas dentro da própria igreja de Corinto havia inúmeros problemas. E a gente vê aqui dentro do segundo tópico que Paulo também traz aqui uma análise, e a lição ela traz aqui para nós, porque os dons, ele não é de origem humana, claro,
E não é para engrandecimento pessoal. Eu tenho o dom X, você tem o dom Y, então eu sou mais importante, eu sou maior, você é menor. Não. Todos os dons, ele tem as suas importâncias, ele tem a sua contribuição, e dentro da conclusão da lição eu vou trazer sobre os propósitos dos dons. Então, dentro do primeiro subtópico, do tópico 3 da lição, os dons são importantes. Aí o segundo subtópico, do terceiro tópico, diz assim: a diversidade de dons. Às vezes você vê aquela pessoa que ela é super habilidosa no evangelismo. Você fica admirado com a habilidade que ela tem para evangelizar, chegar em uma pessoa, chegar em outra. Mas quando você coloca ela para dar uma palavra, que ela pega o microfone, ela já às vezes fica desnorteada. Você percebe que ela quer sair dali. É porque ela tem a dinâmica de estar na rua trazendo, levando o evangelho, pregando a palavra. Mas quando ela vai pregar, não é muito a praia dela, não é muito, ela não tem muito afinidade com isso. Mas tanto aquela pessoa que tem a habilidade da pregação, a outra que tem a palavra de sabedoria, a outra que tem o encorajamento, a outra que tem o dom de exercer misericórdia, a gente vê que os dons são muito. Agora, a origem dos dons é apenas um, que é o Espírito Santo. E dentre essa diversidade de dons, tem esse propósito de trazer para o corpo de Cristo o ajuste, a instrução, a operação, o ajustamento, o engrandecimento do reino de Deus através dessa manifestação do Espírito de Deus na vida dos crentes, trazendo aquilo que lhe apraz. São muitos dons, mas a operação é por meio de um único, que é o Espírito de Deus. Aí a gente vê aqui que o terceiro subtópico, do tópico 3, diz assim: autossuficiência e humildade. Aqui a gente vê, é um tópico muito forte, esse subtópico, melhor dizendo, muito forte, sobre pessoas que às vezes querem se engrandecer. A autossuficiência é um perigo terrível. A altivez, a dura cerviz é um perigo muito grande na vida das pessoas. Às vezes você vê aquela pessoa que chega na igreja, tem uma certa habilidade, às vezes vende no comércio, é cobrador, é vendedor, há pessoas que lidam com o público, qualquer área, qualquer função, executivo, seja quem for. E às vezes quando vem para a igreja, o Senhor batiza com o seu Santo Espírito, tem aquela habilidade, e tem pessoas que às vezes não quer mais estar em trabalho mais simples, outros já vão abrir ministério, já não quer mais ser submisso, não quer mais vir para os trabalhos de doutrina, e entra pelo perigo da autossuficiência. Isso é um perigo muito grande. Então, se Deus te deu a habilidade de pregar, se você entende a palavra de Deus com facilidade, se Deus te deu o dom de cura, o dom de operação de milagre, de maravilha. Um dia desse na classe, alguém perguntou assim, aqui na congregação que eu sou superintendente: Elinaldo, por que os dons não estão tão em evidência? Eu digo: olha, os dons não cessaram. Os dons continuam atuais e bíblicos, como foi a palavra-chave da nossa lição de hoje. Agora, às vezes, Deus, ele retira a frequência de algumas manifestações de dons sobrenaturais, como de cura, de fé, de operações de maravilha, porque basta a pessoa orar e Deus curar, que ele já vai abrir uma rede social, já vai abrir um ministério, já vai querer se autopromover-se. Então isso é muito perigoso. Mas Deus ainda continua, eu falo isso como testemunha viva, presencial, ocular do que Deus fez aqui na nossa congregação, Assembleia de Deus Rio Largo, congregação aqui de Vila Marília. Quando nós visitamos uma pessoa que estava acamada, Deus a curou de maneira instantânea, porque Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Então, a autossuficiência é algo muito perigoso. É algo que essa lição eu achei muito forte, esse subtópico muito importante, porque às vezes você começa a dar oportunidade, a dar fazer referência daquela pessoa para pregar em outros lugares, em outras cidades, até vai estado. Quando menos espera, aquela pessoa
ela não quer mais ser submissa, não quer mais respeitar a liderança e já quer abrir um ministério, já quer divulgar nas plataformas, nas mídias sociais, porque Deus às vezes concede o dom, dá aquela habilidade, o Espírito de Deus opera na vida daquela pessoa com manifestações extraordinárias e aquela pessoa começa a entrar pelo caminho da autossuficiência. Mas também esse outro tópico fala sobre autossuficiência, esse terceiro subtópico, e humildade. Então você vê, por exemplo, nós temos aqui na nossa igreja, a Assembleia de Deus Rio Largo, o pastor Arnóbio, nós temos o pastor Genival Bento. Um dia desse eu conversando com ele, e eu disse: pastor Genival Bento, quantos países o senhor já pregou? Isso tem uns 2 anos. Ele disse: eu já preguei em 10 países diferentes. Eu disse a ele: pastor Genival Bento, quantas cidades o senhor já pregou no Brasil? Ele disse: eu já perdi a conta. E nos estados? Ele disse: em todos os estados ele já pregou. E sem dizer que, não no momento agora, né, estamos vendo isso, mas todos os meses nos Estados Unidos, na Suíça. E o pastor Genival Bento é um homem simples, é um homem que quem conhece ele de perto, como a gente aqui em Rio Largo conhecemos, você vê ele de perto, nem parece que é aquele homem que está nos grandes, dos maiores eventos do Brasil e do mundo. O pastor Genival Bento está pregando. Por que isso? Deus deu os dons e essa pessoa tem o cuidado, a cautela de ter a humildade. Então a minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, que é o pastor Arnóbio, e do co-pastor, que é o nosso querido pastor Genival Bento. Um homem que tem humildade e Deus tem usado ele, vocês conhecem, usado ele de maneira grande, de maneira poderosa. Então esse terceiro subtópico, eu achei ele muito importante para você que tem a habilidade de ensinar, tem a facilidade de ensinar, de pregar, de entender os textos. Louvado seja Deus por isso, mas muito cuidado com a autossuficiência, para que você não venha a perder isso que Deus tem dado a você, que é os dons. E para nós finalizarmos, quais os propósitos dos dons? Se nós já falamos sobre os dons na Bíblia, os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais, falamos também sobre Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons, quando falamos sobre a importância dos dons, a diversidade dos dons e autossuficiência e humildade. E finalizando a nossa aula de introdução de hoje, diz aqui o propósito dos dons. Primeiro, capacitar seus membros para o serviço. Qual é o primeiro propósito dos dons espirituais? É capacitar. Que Deus venha te capacitar, dar dons a você para que o serviço do seu reino venha sair com mais eficiência. Então, o primeiro propósito, eu só coloquei 3. Existe uma infinidade, mas eu coloquei 3. E o primeiro é capacitar seus membros para o serviço. Segundo, promover o crescimento dos membros. Na medida em que a igreja tem um grupo de mestres, de ensinadores, de encorajadores, daqueles que exercem a misericórdia, tem os dons espirituais. Então, essa igreja, ela vive sendo promovida ou promove o crescimento dos seus membros. Segundo, e terceiro e último, desenvolve a vida espiritual dos seus membros. Então, que Deus nos ajude, que nós venhamos a estar capacitados para o serviço, que nós venhamos ser ou crescer no conhecimento de Deus por meio da manifestação dos dons espirituais das nossas vidas, e que nós venhamos a desenvolver uma vida espiritual cheia dos dons do Espírito de Deus, para que o reino dele venha crescer, se multiplicar e o nome dele ser grandiosamente enaltecido e louvado. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que ficaram até agora. E convido vocês para a próxima semana falarmos sobre o propósito dos dons espirituais. É a nossa aula de número 2. Eu quero contar com todos vocês na próxima semana, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha distribuir dons sobre a sua vida, que a sua igreja venha estar dotada dos dons espirituais, dos dons de serviço e dos dons ministeriais, no nome do Senhor Jesus. Um abraço do seu amigo e irmão presbítero Elinaldo Alves, e eu conto com vocês na próxima aula, no nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.